do serviço público, essa ideia de ter essa gestão compartilhada, né, no aprimoramento da carreira, no envolvimento na questão de você afinar, né, tanto a questão da capacitação e qualificação, né, atrelado, né, com a questão do desenvolvimento institucional. Então, isso a gente entende que é uma ferramenta de gestão que, infelizmente, poucos gestores souberam utilizar, e até a própria categoria, na grande maioria, também soube utilizar desse espaço. Então, assim, eu vou falar alguns números aqui, até para ajudar, no caso específico da UFRJ, a gente vem acompanhando. Eu integrei a comissão de enquadramento em 2005 e também integrei a comissão interna de supervisão, e tenho hoje atuado na direção da FASUBRA, na parte de relação jurídica de trabalho, em que a gente trata a questão da carreira. Então, a gente tem acesso a alguns dados, a gente tem monitorado e tem buscado trabalhar junto com a instituição, e espera que a entidade e a comissão interna de supervisão, do qual a gente já foi provocado para apresentar a data, e a gente vai estar apresentando a data para que a instituição faça realmente esse processo de eleição, porque a gente avalia que é importante que essa comissão comece a trabalhar e identificar. Eu acho que ontem a gente não pôde vir aqui em função do Consune, mas a gente viu pelo menos que estava previsto a informação dos dados atualizados, né? Porque a gente tem acesso de dados de 2008, em que a gente identifica a nossa categoria com dados de 2008, mas os dados que nós recebemos recentemente por parte da Pró-Reitoria são dados que estão tendo incongruências, né? Não estão batendo os dados, está tendo diferença de mais de 2.000, quase 2.000 trabalhadores. Então, a gente precisa dar uma acertada aí com o banco de dados da UFRJ. Né? Então, em 2008, companheiros, que é o foco que eu queria me centrar na carreira, e gostaria de ter centrado o fogo no debate aqui, para mostrar para os demais companheiros que hoje mostram trabalho, né, com grande importância e relevância para o fazer da universidade, é mostrar que de 2008 para cá, infelizmente não foi possível, porque os dados não batem, para saber o quanto nós evoluímos em números relacionados à capacitação e qualificação da nossa categoria. Eu não sei se esse trabalho ontem tinha um trabalho que seria apresentado isso, eu não tive a oportunidade de saber, mas eu vou fazer aqui uns comparativos com os dados mesmo que apontados pela Pró-Reitoria, para a gente ver que em 2008 nós tínhamos 1.019 companheiros que só tinham ensino fundamental, né? Dados de 2013, se tiverem correto, aponta que esse número diminuiu e foi... Diminuiu não, desculpa. Diminuiu, foi para 1.684, que pode ser casos de aposentadoria, que eu estou falando só de dados de ativos. Com o ensino, com o segundo grau completo, nós tínhamos 1.020, primeiro grau completo, 1.020 companheiros. Dados de 2008, apontados pela Pró-Reitoria, diz que são apenas 731 agora em 2013, né? Com doutorado, nós tínhamos 74 companheiros, né? E hoje, pelo menos aqui, tem dados dizendo que está com 130 com doutorado. E com pós-doc, tínhamos 3 em 2008 e teve um caso, talvez, uma aposentadoria e caiu para 2. Com graduação, éramos 2.387 em 2008 e hoje 1.647, que mostra que há uma falha aí nesses números. Eu acredito, pelo menos a gente tem observado, pelo número de incentivo à qualificação, que esse número seria maior até de acesso dentro da universidade. Eu estou colocando esses dados porque o SINTAI, ele tem um foco de apresentação de trabalho, em que traz para o conjunto da categoria um estímulo ao que veio falando o movimento, que hoje
a gente só consegue arrancar alguma coisa do governo em termos salariais e melhorias salariais se a gente buscar realmente a capacitação e a qualificação. Então, a gente tem estimulado a categoria, né, e assim que o Sintuferge e que a categoria apontou que essa jornada de lutas, né, incorporaria o Sintai como atividade, nós estimulamos, já que boa parte da categoria estava inscrita para apresentar trabalho, nós buscamos identificar um conjunto da nossa categoria e esquecida pelo governo, né, e de certa forma também esquecida pela instituição, já que a instituição busca, né, a terceirização, né, os companheiros da classe A, que são da classe A no padrão 1, da prefeitura, de outras unidades, identificados, que poderiam participar do Sintai como, né, observadores e estar, ao final do Sintai, tendo direito, apenas com a carga horária do Sintai de 20 horas, ter o direito a ter a sua progressão, passando do nível de capacitação 1 para o 2. Então, a gente fez isso, estimulou, identificamos, mapeamos, e a diretoria foi em cada local de trabalho buscar esses companheiros e ajudou, inclusive, na inscrição. Os companheiros hoje estão aqui participando dessa atividade, o que lhe dará ganho, inclusive, financeiros, porque ganhos do conhecimento da universidade, né, socializado e dividido de companheiro aqui, nós todos estamos tendo esse ganho, né, mas os companheiros, além desse, vão ter também o diferencial salarial de imediato, apenas com a certificação de 20 horas. Então, temos sim que buscar esse aprimoramento da carreira, mas precisamos fortalecer, como foi feito, né, aqui na instituição, de valorizar e construir esse saber que é produzido pelo trabalhador técnico administrativo, para se apropriar da sua carreira, que não é uma carreira que a gente queria, mas que tem elementos de gestão e ferramentas de gestão importantes que podem sim, né, apontar e fazer o diferencial dentro da gestão da universidade, que pode apontar para os companheiros que é importante participar desde o corpo deliberativo, lá no departamento, como a menor célula da universidade, até o conselho universitário como maior órgão de decisão dessa universidade. Então, a participação da categoria tem-se os espaços para participar, mas, infelizmente, a desmobilização social que vivemos hoje tem levado realmente ao esvaziamento, e a prova disso a gente tem visto nas nossas assembleias, sem problema de falar que está esvaziada, sem problema de falar das ações que o sindicato convida e chama a categoria para participar, tem se esvaziado, e a gente espera que esse esvaziamento, né, esteja sendo focado e jogado realmente para valorização do fazer na busca da capacitação e qualificação. Falo isso porque todo dia estimulo um companheiro ao lado a buscar essa ferramenta conquistada, né, e aprimorada, porque antes o percentual só chegava a 20% para quem tinha doutorado, e a gente avançou, né, ajustando esse percentual e chegando a 75% para o doutorado, né, inclusive recentemente, a partir de janeiro, sendo apontado para todos os níveis, todas as classes, que antes só era a classe E, que teria o direito ao incentivo de doutorado. Então, companheiros, como eu disse no início, a carreira ela não é estática, precisa sim de aprimorar. E nós precisamos reconhecer a importância dessa ferramenta, carreira, importância dessa ferramenta que a gente tem na mão, para a gente avançar, porque não adianta só as direções do movimento ficar fazendo um esforço, enfrentando um governo, como, né, queríamos que esse auditório todo no dia de antes de ontem tivesse enfrentado aqui, tivesse cheio aqui de auxiliares administrativos e assistentes, né, e auxiliares de enfermagem, cobrando da Dulce uma manifestação, porque tinha avançado numa mesa de negociação anteriormente e recuou no final numa mesa de relatório, tentando fazer uma aglutinação que em momento nenhum o movimento reivindicou, né, apontando apenas para se justificar
e não resolver a situação desses companheiros que hoje são explorados dentro da instituição de ponta a ponta do país, porque muitos realmente já cumprem o fazer de assistente de administração, muitos já cumprem o fazer de técnico de enfermagem, mas a remuneração continua ainda na classe C, com um valor menor e tendo prejuízo, né? Quem leu o editorial do Jornal do Sindicato dessa semana, a gente inclusive aponta a diferença salarial de piso e teto que esses companheiros estão tendo. Então, assim, queria encerrar o debate para não me alongar, dizendo que a gente fica aberto mais para as perguntas, para a gente tirar as nossas dúvidas e as ansiedades, mas fechar dizendo e saudando a iniciativa da Pró-Reitoria, da Superintendência, de que realmente o Sintai ele precisa, talvez um sonho de ser mensal, Eu acho que pensaria muito, mas estou falando mais pela essa integração que a gente precisa fazer com o conjunto da categoria, conhecer o que o outro faz. Às vezes a gente está na sala ao lado e não conhece. Então, essa expectativa ela é muito positiva, está sendo elogiada já por outras instituições e inclusive copiada para ser levada para outras universidades, o que é positivo, positivo para todos nós trabalhadores, positivo para a gestão da universidade, e o movimento espera que essa motivação de estar aqui integrando também seja uma motivação política para a gente estar se fortalecendo, enfrentando o governo, para aprimorar essa carreira, para que ela possa ter mais estímulo, para que ela possa ter mais questões de relevância para o conjunto da categoria. É isso, muito obrigado. Obrigado, Francisco. A gente passa, então, imediatamente para a Neuza para fazer a sua intervenção inicial. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, dizer que houve realmente uma polêmica da possibilidade de suspender ou não essa mesa, pelo menos a participação dos componentes dessa mesa, em função do dia de paralisação, e a gente entendeu que um dia de mobilização que visa aumentar o grau de organização e conscientização da classe trabalhadora, no caso da UFRJ, no caso dos trabalhadores técnicos e administrativos, um evento como esse só vem a contribuir nesse sentido, aumentando a nossa capacidade de organização com a nossa capacidade de integração e de formação acadêmica, política e profissional. Então, e saudar mais uma vez, acho que muitas já falaram, mas nunca é demais, a iniciativa desse primeiro seminário. Ele vem ao encontro de muitas expectativas que durante anos os técnicos administrativos alimentam, porque a gente produz nessa universidade há muitos anos, e a nossa produção acadêmica, a nossa produção profissional sempre ficou secundarizada. E aí, nesse sentido, começou a gente, quando pensou a construção da carreira, a gente tinha um elemento financeiro muito forte, porque nosso salário é muito ruim hoje, mas naquela época a gente recebia complementação de salário mínimo para chegar no piso. Então era muito ruim. Então tinha, de fato, a motivação salarial, mas tinha também, e principalmente, eu diria, a motivação de nos vermos, de sermos reconhecidos como os profissionais de educação, como profissionais que interagem na atividade fim dessa universidade. E queríamos respeito. E a carreira vem trazendo essa discussão, E para nós foi uma vitória. Em 2005, quando a gente aprovou a carreira, a gente sabia das limitações e a gente sabia que nós era um começo e teríamos muito caminho a percorrer para chegarmos onde a gente queria. Mas a gente achou, primeiro, que a correlação de forças não permitia só aquilo naquele momento. Mas o que não veio de ganho salarial e que não veio também em relação à estrutura da carreira que nós queríamos, a gente conseguiu começar a conquistar em relação à busca do espaço institucional. Então, em que pese, a nossa carreira hoje tem um problema seríssimo, que é a questão da progressão, da mobilidade dentro da carreira. Existe na minha opinião, um ganho, que é a conquista dessa possibilidade de espaço institucional.
Mas, assim, em 2005 foi o possível, depois de uma luta de mais de 10 anos. Quem estava aqui ouvindo a Fatinha falar anteontem viu, a carreira começou a ser discutida no final da década de 80, e a gente consegue a conquista dela em 2005. Então foram anos e anos e anos com várias pessoas do movimento, né, se dedicando a essa discussão, e muita mobilização. E a gente ganhou a carreira e, na minha opinião, ali começaram assim, os problemas a partir do nosso ponto de vista, assim, a partir do movimento. Se é fato que em 2005 a correlação de forças só nos permitia ter uma carreira onde a gente trazia no seu conceito que nós somos trabalhadores em educação, a gente tinha que conquistar aquilo, mas continuar avançando na luta, na busca dessa identidade e a carreira ser um instrumento que consolidaria isso. Por isso, eu acho que a gente precisa rediscutir, ou pelo menos recolocar no centro do debate a discussão do cargo único. O cargo único, na minha opinião, é o que faz, o que consolida, o que ajuda a consolidar essa lógica de trabalhador em educação, que todos nós somos, independente do cargo que ocupamos. Porque somos trabalhadores na universidade que direta ou indiretamente intervimos no fazer final da atividade fim dessa universidade. Eu falo direto porque tem muito funcionário técnico administrativo que atua diretamente com os estudantes. Então, assim, e aí eu acho que abandonar a discussão, não é abandonar, mas não colocar no centro do debate a discussão do cargo único, eu acho que foi um erro. Um erro que o movimento cometeu na época e vem cometendo ao longo desse tempo. Eu tentei naquela fala assim, a racionalização, que hoje é uma bandeira central da federação, é muito importante, mas ela é paliativa, porque ela discute, ela em tese, trabalha uma solução imediata do problema. O auxiliar de laboratório, o técnico de laboratório hoje fazem as mesmas funções. Então nós vamos lá e vamos juntar. Assim como enfermagem, em vários cargos. Só que nós sairemos, eu não sei, o Francisco deve saber melhor que eu, porque eu já não lembro mais, mas nós temos 300 e poucos cargos. 365 cargos. E com a racionalização a gente reduz isso na casa de 200. Por que a racionalização veio agora? Pensando que o mundo do trabalho mudou da época da discussão até agora. E é fato. Só que o mundo do trabalho é dinâmico e vai continuar mudando. E daqui a pouco a gente vai ter que continuar sentando as mesas de negociação, que já duram mais de 8 anos, para discutir racionalização, porque para se adequando às realidades que o mundo do trabalho nos impuser. E a discussão do cargo único, ela vence essa questão. Ela vence essa questão, e aí, recolocando o que a Fatinha colocou, o cargo único seria nós estarmos todos enquadrados como trabalhadores em educação. Trabalhadores técnicos administrativos em educação ou trabalhadores em educação, seria um cargo. E isso não é uma novidade grande não, porque a carreira docente vai nesse sentido. A gente entra como trabalhador em educação com a especialidade de marceneiro, a especialidade de nutricionista, especialidade de técnico em assuntos educacionais e assim sucessivamente. E ao longo da vida funcional, a gente vai, com a nossa formação, que aí o link é a universidade investindo em capacitação e qualificação, e a gente também, nós vamos adquirindo conhecimento, aumentando os nossos, né, aumentando o grau de escolaridade e fazendo concursos internos que deem a possibilidade de nós mudarmos de especialidade. Com isso a gente não fere a Constituição, que diz que para entrar no cargo público só por concurso público. A gente entraria num cargo, faria concurso para um cargo. E quem já está, faria a transposição do enquadramento, conforme foi todas as transposições em relação ao enquadramento. Então, assim, eu acho que isso é
é central para nós. A gente vê nas pautas, isso não é dessa gestão, não estou falando diretamente para o Francisco, porque não é isso. Isso vem há muitos anos que a FASUBRA entende que essa não é a luta central nesse momento. Eu acho que a FASUBRA não está coadunando com o que a base está vivendo na sua realidade. Porque aí a consequência disso é a PEC, é a progressão funcional. Você não tem condição de ter progressão funcional. A gente não pode ter porque, segundo fere a Constituição. Aí existem duas lutas. A luta pela progressão funcional, a PEC da progressão, que a Fatinha disse para nós anteontem, que passou na CCJ, está na comissão especial. Se isso é fato, e é fato, né, porque ela disse, a gente precisaria também colocar isso como centro, assim, construir uma grande mobilização nacional, onde linkasse a briga pela aprovação dessa PEC, para que a gente possa, de fato, ter, e eu tenho certeza, de fato, ter uma mobilidade na carreira, e eu tenho o sentimento de que isso mobiliza, se eu não diria 100%, mas 80% da nossa categoria. E, assim, em nível nacional, porque isso mexe com a nossa realidade direta. Então, eu acho que, assim, esses dois limites, tem três elementos na nossa carreira que eu acho que precisam ser recolocados na ordem do dia pelo movimento, e um deles é o último em relação à questão salarial, que é a questão do step único de 5%. Porque isso vai chegar a um grau de valorização do nível superior, considerando e recuperar a linearidade da tabela. Agora, eu acho que hoje o movimento vive vários problemas e tem muita dificuldade de tocar essas bandeiras como centrais da FASUBRA. A gente sabe que a realidade da FASUBRA está muito difícil. Por isso eu acho que mas mesmo que a FASUBRA venha a superar seus limites hoje e abrace essas bandeiras, eu acho que a gente precisa de uma parceria, e eu sei que eu vou apanhar pra caramba, mas eu falo isso com a maior tranquilidade. A gente precisa buscar parceria na instituição. Eu tenho convicção que ou a instituição entende que se ela não se envolver com a discussão da carreira dos seus trabalhadores técnicos e administrativos, ela vai continuar perdendo os novos concursados, a rotatividade vai continuar do jeito que está e vai se acentuar. Não há motivação. A universidade, ela precisa entender que ela tem que pensar, se preocupar e se ocupar dessa questão. Não adianta somente constatar. Realmente as pessoas têm desvio de função, as pessoas estão desmotivadas e as pessoas estão indo embora. E não adianta só constatar. A universidade tem que se envolver com essa questão. Porque os novos concursados que ficarem, se essa realidade não mudar, em breve, num tempo de 10 anos, correm o risco real de estarem desviados de função também. Porque desvio de função é exploração de mão de obra. Então, assim, há uma desmotivação, enfim. Eu achei interessante, para concluir, o papelzinho já está aqui, o ano passado, quando eu estava no sindicato, a gente fez um seminário sobre carreira na Semana do Servidor Público, numa relação em parceria com a PR4. E naquele momento, a PR4 apresentou uma proposta que eu achei muito interessante, que vai ao encontro do que, particularmente, eu penso e acredito. Da possibilidade da PR4 fazer um grupo de trabalho institucional em parceria com o sindicato, onde a gente constituiria pessoas, um grupo de pessoas que pensassem políticas de superação desses limites. Porque a gente está levantando aqui em poucos minutos os problemas mais gerais. Agora, como se debruça para tentar solucionar? Eu pensei isso porque no Conselho Universitário, recentemente houve a criação de uma comissão para discutir a carreira docente. E está lá, andando e tal, intervindo com todos os problemas. Não é substituição do movimento sindical, não é isso.
Dizendo que é um elemento que, assim, a instituição se envolvendo nessa discussão, ela leva essa discussão para Andifes, ela pressiona, é mais um instrumento de pressão para que o governo olhe para os trabalhadores da universidade. A racionalização esses dois cargos, além dos outros tantos. Aqui na UFRJ nós abrimos um processo, na época que a gente estava no sindicato, a gente abriu um processo em relação ao auxiliar de enfermagem, onde a gente construiu uma lógica mostrando que os fazeres não só são iguais, como houve um erro no enquadramento na medida que esse cargo está extinto, e estava extinto naquela época. Então, e a nossa intenção é que, não na época do enquadramento, não há motivação nenhuma nesse sentido de dividir a categoria, mas a gente acredita que se esse processo for vitorioso, a gente consegue fortalecer um pouco a Fazubra na mesa de negociação, mostrando, no mínimo, a ilegalidade de se enquadrar uma pessoa num cargo que, na época do seu enquadramento, estava extinto. Eu não sei em que pé está esse processo, já está na PR4, mas a gente acredita que a vitória, ou pelo menos o andamento positivo desse processo, vem a contribuir na luta mais geral na mesa de negociação com a Fazubra. É isso. Obrigada. Obrigado, Neuza. Nós vamos para as perguntas. De novo, 2 minutos, seremos rígidos para a gente poder ter um número significativo de gente aqui quando a gente terminar, não ficar só nós aqui, tá bom? Então aí os microfones vão passar. Só complementando aqui os agradecimentos, também um agradecimento, reforçar o agradecimento à PR6, na TIC, na Super TIC, que ajuda a gente no site, no sistema. Depois eu vou lembrar demais. A comissão pode ajudar aqui, dizer o que eu esqueci de agradecer. Vamos lá. Primeiro, se apresentando, dizendo onde é. Tudo bem que a gente se conhece, mas tem um problema tecnológico em andamento. Pega o outro. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu não poderia deixar de dar parabéns a todos os presentes, a iniciativa também, a inauguração do seminário, assim, tá, que para a gente foi um avanço. Agora, eu vou um pouco em cima da falação da Neuza, porque como membro do Conselho de Centro, meu nome é Oscar, eu trabalho no Centro de Tecnologia, aqui no CT. Foi levantada essa discussão na época da greve ainda, dos docentes articularem uma proposta de melhorar para discutir do governo. Então passou pelo Conselho de Centro, foi ao Conselho Universitário, e naquele momento eu senti que faltava alguma coisa para os técnicos também, porque não adianta a gente pensar que só o 57, a Fazubra, sem as instituições estarem inseridas, porque a instituição também necessita de que os trabalhadores trabalhem com salário decente, com condições adequadas, assim. Eu acho que esse investimento tem que ser feito, porque assim, me preocupa, eu hoje sou auxiliar de mecânica, meu cargo é extinto, a gente está preocupado na capacitação, hoje a gente tem nível de capacitação já em final de carreira, não tem mais que progredir com relação à capacitação, o que fazer com quem está em cargo de instituição? Aquele vai ficar encostado até aposentar, morrer, então tem que pensar essa carreira para a gente poder exceder, porque as pessoas hoje precisam se capacitar para acompanhar o avanço tecnológico, as mudanças também do dia a dia, o fazer, porque quem seria da universidade sem os técnicos para poder dar o apoio aos alunos, aos docentes? Eu acho que a carreira tem que ser construída não só com a entidade sindical realmente, mas com a instituição. A instituição faz muito, mas ela nos ajuda, porque lá em Brasília a representação dos reitores pode sim fazer uma força e fazer com que o movimento ele consiga ir além do que a gente consegue, porque se a gente não tiver unido a força, realmente é difícil a gente conseguir romper essas barreiras. Obrigado. Obrigado, Oscar. Próximo. Alô. Meu nome é Rita, eu sou da COP, eu sou também representante no Conselho Deliberativo da COP. E, como o Oscar mencionou, nós lá no Conselho Deliberativo vimos fazendo, encaminhando nesse sentido que a Neuza falou, de apontar para a instituição, para a COP especificamente, as limitações desse plano de carreira
e no que isso pode acarretar sob o ponto de vista de gestão institucional. Então, de alguma forma, o Conselho está sensível a essas questões, a direção da COP fez alguns movimentos, mas precisamos, fazer isso de uma forma mais coordenada, como categoria nas instâncias redundantemente institucionais. A minha pergunta, que é mais uma questão que, sinceramente, eu não sei avaliar, mas essa comissão interna de supervisão da carreira, eu tenho minhas dúvidas da alta expectativa que está se depositando nela. Se a gente fizer comparação com a CPPD, por exemplo, a CPPD hoje é um órgão burocrático que a carreira docente ela é tratada lá na base do papel. Eu não sei se a CIS vai ser uma coisa tão... a gente teria que se preparar, qualificar os membros que vão participar dessa comissão para realmente eles proporem alterações na carreira, modificações, acompanhar, enfim, ter uma dinâmica diferente do que normalmente essas comissões têm ao longo da história. Então, é uma dúvida sincera que eu tenho quando a gente compara, por exemplo, com a CPPD. 2 minutos certinho. Muito obrigado. Próximo. Só avisar os estagiários que estão recolhendo, são 10. Chegou no 10º, para, tá bom? Quem é? Lúcia. Deixa eu me mexer aqui para poder olhar para todos e verem também. O meu nome é Lúcia, eu estou lotada no Fórum de Ciência e Cultura. Eu queria fazer 2 rápidos comentários e levantar uma proposta que não é nova, mas que eu acho que é bom levantá-la aqui. Primeiro, a progressão, ela é uma pauta não só nossa dos técnicos administrativos, ela é dos servidores públicos, de modo geral. Estão com essa limitação. Para chegarmos ao ponto que chegamos de ter uma tramitação no Congresso Nacional, a gente lutou muito para conseguir que isso virasse um projeto de lei. Então, é uma luta, é uma atenção do conjunto de servidores públicos, né? Então, é algo para a gente prestar atenção no processo que a gente vai ter de desdobramento desse projeto de lei, se é que ele vai ter, e eu espero que tenha, desdobramento. Quanto ao cargo único, não é uma opção da FASUBRA, uma imposição na mesa de negociação feita pelo governo. E eu estava presente lá na ocasião, e a gente teve que, para continuar, tratar conforme estava previsto, porque senão não tinha continuidade do processo. Eu sei que tem polêmica, mas na prática, a gente não teve a recepção da parte do governo, e não que eu tenha discordância com isso, eu acho que é algo que a gente tem que pautar. Outras categorias do Serviço Público Federal obtiveram tratamento para sua categoria, dando cargo único como opção, com tabelas curtas, com toda uma lógica diferente da que a nossa categoria recebe, e a gente ouve uma coisa muito chata e incompreensível, que vocês são 150 mil, ou seja lá quantos mil são, e é isso que impede e põe uma série de limites para os técnicos administrativos, e isso não combina com a expansão da rede pública, né, das instituições de ensino superior federal. Agora, por último, acho que o desdobramento que a gente poderia ter desse primeiro SINTAI, nessa linha da gente estar incorporando, como disse a Neuza... Concluindo, por favor. Deixa eu concluir, vou concluir com uma proposta. Vou deixar. Mas conclua. Eu vou mandar por escrito para a mesa. Nós estamos na Assembleia do Movimento Sindical. Vou mandar a proposta escrita para a mesa e vocês no meu tempo. Bom, a proposta é que a gente desdobre, não no novo SINTAI, que eu espero que aconteça, mas pegando esse gancho de abrir uma mesa com a representação sindical nela. Que a gente debata... Acabou me atrapalhando, tá vendo? Que a gente dê desdobramento a essa conversa aqui, tendo espaços para a gente conversar sobre como é que a gente encaminha a intervenção da universidade, que já vem acontecendo há algum tempo, casada com esses esforços que a nossa representação sindical vem fazendo. Porque é raro, não é que o sindicato não faça. Vou fechar. Não é que o sindicato não faça.
Mas o sindicato chama e a sua base não vem discutir esse assunto com profundidade. Acho que a gente deveria pegar aqui esse início, até porque tem muita gente nova na universidade, para poder colocar todo mundo dentro dessa pauta, que ela é fundamental para ela poder ter desdobramento. Obrigado. Desculpe pelo Próximo. Próximo. Cadê? Tá. Meu nome é Delvaci, eu sou do Instituto de Saúde Coletiva. A minha dúvida é um pouquinho em relação a que a minha colega falou, da comissão. E justamente em função dos dados que o Francisco informou para a gente sobre a incongruência, né, das capacitações, que os dados que o sindicato tem e a Pró-Reitoria encaminha. Então, eu queria saber, ouvir um pouquinho mais sobre isso. Que vamos supor assim, porque, na verdade, a minha preocupação é justamente essa relação que sempre acontece, que os funcionários que estão entrando agora já vêm com a capacidade. É exatamente a fala do Francisco que me preocupa. Porque, realmente, nós não tivemos, nesse processo todo histórico de luta, né, para a capacitação, nós não tivemos tempo de realizar as nossas capacitações, assim, muito claro. E eu vejo que a UFRJ ficou um pouco distante desses funcionários. Concluindo, eu só queria que o Francisco falasse um pouco mais sobre a comissão, o que é que o sindicato pretende fazer e como é que fica todo esse grupo funcional da UFRJ. Obrigado, Delvaci. Próximo. Marcos Porto, Paulo Tcherem, tudo bem? Sou servidor desde janeiro de 2009. E meus questionamentos rapidamente são os seguintes. Considerando que o CIPEC, é o Sistema Integrado Pessoal Civil, ele aceita a existência de promoção dentro de um cargo público. Existem cargos, por exemplo, que são assim, como a carreira no Departamento de Polícia Rodoviária Federal, ou também, hoje, com a recém-criada nova nomenclatura do professor do magistério superior, professor do magistério do ensino básico e do ensino tecnológico, pela 12.000 e alguma coisa do final do ano passado, existe uma espécie de promoção, ou chamada pela lei, no caso dos professores, de progressão, mas ela é igual ao funcionamento da promoção no DPRF, por exemplo. Só que essa promoção ela é feita por concurso público interno, na vaga do cargo acima, quando houver. Um minuto. Já vou concluir. Então, o questionamento é, será possível verificar dentro da nossa carreira a instituição de uma promoção, seja isso por concurso público interno dos interessados e possíveis ingressantes, e quanto a junho do ano passado, o governo instituiu funções de coordenação de curso específica para professores, o que vai fazer com que nós tivéssemos a função de nível 1, que é do mesmo valor dessa criada, poder retornar eventualmente para o técnico, porque hoje o que acontece conosco, técnicos? Nós somos tolhidos de receber essa função gratificada e é oferecido como esmola a muitos dos docentes essa função FG1 para que eles fiquem quietos caso não haja uma certa CD disponível em alguns momentos e nós, ainda que seja pouco, poderíamos complementar o nosso salário com essas funções. Então, o que vocês acham disso? Obrigado. Ok. Próximo. Marcílio, 2 minutos. Algumas reclamações que foram feitas aí, assim, são reclamações porque algumas delas, para a gente alcançar, conquistar, tem que ter pressão de massa. Se não tiver, o dirigente sindical ou o dirigente do órgão fica isolado e não tem força na mesa de negociação. Dito isso, é preciso encontrar caminhos alternativos. Um dos caminhos alternativos de algumas lamentações que tivemos aqui que ocorreram durante o evento, é desvio de função, chefia que não recebe gratificação, enfim, e pessoal que sai de um local insalubre, vai para o outro, também insalubre, mas aí tem automaticidade para cortar, mas não tem automaticidade para implantação. Então, o que vocês acham se, ao invés da gente nesse caminho, sem o apoio da categoria, da mobilização, a pressão de massa, a gente exercesse um caminho
de punibilidade do empregador. Os dois exemplos que eu citei aqui, há punibilidade em multa para o empregador. Primeiro é o seguinte, se o empregador não faz o laudo pericial, tem multa. Então, se o cara sai para lá, ele não faz o mapa de risco, a gente pode, inclusive, entrar na justiça e cobrar isso. Segundo, nesse particular, não é o caminho, porque a gente já vem resolvendo isso. Não, nesse exemplo, não. Eu acho que não resolveu ainda o mapa de risco. Desde 92 que a gente bate nessa tecla. O último e mais importante dele, que é a história da ascensão funcional. De 2 minutos. função, aliás, que tem muito. Não apenas nessa universidade, hein? No serviço público em geral e nas universidades, porque o desvio de função foi um erro de aplicação lá em 92. Então, começar os prejudicados de desvio de função também entrar na justiça para que o Poder Judiciário ele não vai fazer a mudança de cargo. Concluindo, Marcílio, por favor. Porque a lei diz só através de concurso. Mas vai aplicar à União e ao órgão uma punição em dinheiro para que o órgão e o empregador resolvam a situação. Então, isso já tem, inclusive, várias decisões do Superior Tribunal de Justiça. Não é nem juiz de primeiro grau ou Tribunal Regional Federal. Concluindo, Marcílio, por favor. Está sedimentado na Justiça Superior. Obrigado. O que vocês acham desse caminho? Ok. Próximo. Não? Pode. Eu novamente vou falar, né, os meus anseios pela EBSER. É muito bonito, sou técnica de enfermagem do HU, né, tinha um Fraga Filho, e novamente, eu estou aqui, a primeira vez que eu participo, é a primeira vez de Sintai, estou estimulada para fazer um trabalho o ano que vem, né, botando as minhas perspectivas e reflexões na área de enfermagem, né, de nível médio. Mas como fazer isso se eu não sei nem se eu vou continuar no hospital? Como fazer isso se nós vamos nos estagnar? Porque nós não sabemos a que veio e para que vem essa empresa brasileira dentro dos nossos hospitais. 1 minuto. É difícil nós estarmos aqui, né, que eu acho que eu estou representando o pensamento de muitas pessoas que lá no hospital estão, né, nossos anseios, nossos desejos. E aí, crescer para quê? Se nós não sabemos como vamos ficar? Se nós seremos colocados de lado por não aceitar CLT com 30 anos de casa? Como sobreviver numa empresa que vai valorizar os mais novos de 20 anos que vão entrarem? Aonde nós vamos ficar? O que fazermos? O que seremos dentro desse hospital enorme de 13 andares? É difícil estar aqui com essa reflexão. Morreremos? Estagnaremos? O que seremos? Será que eu vou estar aqui o ano que vem com outros colegas, apresentando capacidade de representar um trabalho técnico? É difícil. Só isso. Obrigado, Leonora. Próximo. Tem mais 2 inscrições. Ninguém se inscreveu. Oi? Então, melhor ainda, a gente ganha tempo. Marcílio encerra, a gente... Rapidinho. Sou Marcílio do Instituto de Química. Boa tarde a todos e todas. Tem um Marcílio ali, tem esse aqui 28. Né? Mas é meu amigo lá, tá bom? A pergunta que eu faço. A Fazubra, né, diante também dos meus, podendo ajudar. O que fazer com os serviços terceirizados? O que fazer com os serviços extintos? Se a Fazubra tem uma solução, tem buscado esses serviços que estão... Porque a gente vê que é o papel do governo terceirizar tudo. Se a Fazubra ou
qualquer outro tipo de idade lutar, esse serviço que eles chamam, qualquer um, daqui a pouco, ó, farmacêutico, ó, extinto, não vão dar mais vaga. Da onde sugere isso? O governo olha, ó, não quero mais bombeiro. Isso quer saber. Tá bom? Tem que articular o negócio, né? Vamos lá. Apareceu mais alguém não, né? Então, ótimo. Não, ótimo que a gente ganha tempo. Gambini tinha pedido para eu escrever, mas eu não escrevi. Não, o Roberto vai fazer uma fala antes da mesa. E depois a gente... Ele terá o tempo que merece. O cara é o chefe, bicho. Aí dele, né? Olha só, algumas coisas assim antes de passar para eles que eu acho que são importantes. Com relação à capacitação, a gente já fez esse levantamento, é uma tarefa monstruosa, assim, exige bastante mobilização da gente para a gente conseguir fazer com que todos nós possamos aí avançar nos níveis de capacitação. É importante que todo mundo saiba, talvez nem todos saibam, a gente construiu um programa inovador nessa área de capacitação. O Marcílio, inclusive, é aluno desse curso, que é um programa que a gente chamou de legislação administrativa, mas que é uma coisa justamente para a gente aproveitar o máximo possível que a legislação permite a gente, que a gente organiza em módulos de pelo menos 20 horas, e eles não são pré-requisitos um dos outros. E aí tem uma enormidade de módulos em que todos nós, independente do cargo, do nível de escolaridade, da classe, pode participar, e aí você vai compondo o conjunto desses módulos para aquela exigência da tua capacitação objetiva. Então a gente já fez um módulo, se eu não me engano, de ética, está fazendo um módulo sobre a área de parte de direitos e deveres, a área disciplinar, tem um outro que a gente vai tratar sobre a questão de seleção, para que todos nós depois vem para a área financeira, planejamento orçamentário, execução financeira. A ouvidoria já se comprometeu a oferecer um módulo sobre a legislação de direito à informação. Ou seja, então, assim, e a gente tem chamado toda a universidade, para todos aqueles que tiverem capacidade de constituir um módulo, eles se incorporam ao programa. Porque a vantagem dessa ideia que a gente teve é que ele pode servir para todo mundo a qualquer tempo. Ou seja, eu posso, de repente, ter só interesse nos módulos da área de pessoal. Eu faço aquele e vejo depois como é que ele me serve na minha capacitação. Não, mas eu preciso por mais 20 horas, então eu vou lá acompanhar o de direito à informação. Então, assim, não só ele vai cumprir o papel de nos capacitar, avançar, mas ele também vai permitir dar flexibilidade para que a gente possa percorrer os caminhos da carreira. Então, é importante que assim, vocês acompanhem pela coordenação de formação profissional. É um programa que está em aberto, ele pode ser o tempo todo ocupado por todos nós. Essa é uma questão importante. A questão, olha só, da questão da insalubridade. A legislação hoje é muito mais restritiva do que era nos anos 90. Vou falar uma coisa a vocês, se a gente avançar no mapa de risco, cai pelo menos pela metade os adicionais de insalubridade que a gente paga hoje com a legislação que a gente tem. Inclusive, isso é um dos fatores em que eu sou regularmente cobrado pela CGU, porque eles sabem disso. Se a gente atualizar, é atualizar para cortar, não é atualizar para avançar. Então, assim, isso é importante porque isso a gente tem o cuidado para onde a gente pode estar caminhando. Assim, é um terreno em que hoje nada é favorável a nós. E, assim, acho que a gente tem que entender um negócio, assim, hoje o dirigente público, ele é extremamente exposto, né? E as multas que vêm hoje, não vêm mais no CGC, vêm no CPF. Ou seja, a maldade para inibir, intimidar o dirigente na administração pública é multar o cara no CPF e tentar ações contra ele individualmente. Então, assim, eu não tenho medo de comprar nenhum barulho, eu estou disposto a comprar qualquer barulho. Agora, a gente tem que entender que determinados barulhos não adianta só o poder da caneta do dirigente ou da autoridade lá. A gente vai ter que ter força política, a gente vai ter que ter suporte da categoria se a gente está disposto a comprar esse barulho para que isso possa avançar.
E aí entra justamente essa questão que está aí do desvio de função, da promoção, da ascensão funcional. A gente tem que transformar isso em luta. No ano passado, a gente fez aqui na comemoração do Dia do Servidor, a gente trouxe a deputada Andréa Zito, que é a relatora, não me interessa, não estou discutindo com a filiação partidária dela, mas ela é a relatora do projeto de emenda constitucional que altera a Constituição no que diz respeito à ascensão funcional. Esse projeto hoje está parado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e não anda, porque também ninguém se mexe para que ele ande. Então, se isso é uma bandeira nossa, se a questão de que a gente deve adquirir o direito à promoção, como os docentes, como outras categorias da administração federal já adquiriram e conseguem, hoje o docente ele pode começar com auxiliar e chegar a professor titular ao longo da sua vida profissional, por que isso não é compreendido para a gente também? Tem que virar movimento, entendeu? Só a pressão administrativa não vai resolver. Só uma questão assim, me desculpe, mas eu tenho que responder, Marcos. Nós distribuímos as funções gratificadas, sim. Pela primeira, nunca antes na história dessa universidade, nós constituímos uma ideia da gente ter uma carreira administrativa no sentido das funções. O que a gente fez? Nós pegamos justamente o quantitativo das funções gratificadas 1, que foram liberadas quando os professores, os coordenadores de curso passaram a ocupar essa função nova, que é a função de coordenação de curso, e nós entregamos uma função para cada unidade, para que a unidade nomeasse um técnico administrativo como chefe de atividades gerenciais. Pela primeira vez na universidade, a gente padronizou isso. Então, hoje, todas as unidades têm um chefe de atividades gerenciais, que é como seria um diretor adjunto administrativo do diretor da unidade, ocupado por um técnico administrativo. E a gente agora está batalhando para que a gente possa garantir pelo menos 3 funções, 3 FG3, para cada unidade, para que a gente possa pelo menos garantir um mínimo de estrutura, que seria um para o financeiro, um para pessoal e um para ensino. A gente não tem essas funções todas disponíveis, estou negociando com o MEC se a gente consegue mais. Nessa perspectiva da gente ter estrutura administrativa a ser ocupada pelos técnicos administrativos. O problema é que as nossas funções, as funções da universidade, elas são tão baixas quanto são os nossos salários. Elas têm, infelizmente, uma analogia à estrutura de remuneração nossa. Então, mesmo a CD1, que é a CD do reitor, eu ia falar isso ontem lá no conselho, lá na Chara da EBSER, 3 vezes menos, pelo menos, do que eles estão querendo pagar para o superintendente da EBSER. Vocês terem a dimensão de como ou seja, o maior cargo da universidade, que é a CD1, que é de reitor, ela hoje, na proporção que estão se querendo pagar ao superintendente da EBSER, que é em torno de 17 mil, ela é pelo menos 3 vezes menos do que esse valor, para vocês terem a noção. E aí isso reproduz lá, vai dar CD2, 3, 4, FG1, e a gente vai até a função que é R$30. É vergonhoso chamar alguém para assumir a responsabilidade. Então, na verdade, a nossa estrutura de funções, ela é inadequada, porque ela é inadequada no seu conteúdo, ou seja, no mérito do que significa essa estrutura para atender a universidade. E, por fim, assim, só na questão política. Vou dizer uma coisa a você, já falei isso outro dia aqui, acho que na abertura, e vou falar hoje. A gente tem o espaço que a gente quiser na pró-reitoria de pessoal para ocupar politicamente. Eu não estou fazendo discurso, estou falando a verdade. Isso aqui é um exemplo. Né? E então, assim, vamos sair para o Sintagma, vamos sair para o Sintagma. Vamos constituir um grupo, que seja um grupo de trabalho, que a gente possa abraçar essas pessoas todas que estão pensando na universidade, que têm atividade, e que não necessariamente tem que estar lotado lá na pró-reitoria, não precisa estar todo mundo lá lotado no gabinete do pró-reitor, ou lá sei lá, na divisão de recursos humanos, mas a gente pode todo mundo trabalhar junto. Vou dar aqui uma coisa que já pensei ontem, umas coisas que me ocorreram. Eu ganhei um DVD de um professor lá da economia, que é um cara muito legal, que é o professor Roberto Novaes, que trabalha com... É a área da economia que trabalha com pobre, né? Porque tem um pessoal da economia que só faz consultoria para a empresa. E ele trabalha com MST, com um trabalhador rural, com operários, e ele fez um DVD muito legal, eu não vi, não tive chance, que é Conflito, o nome do DVD, que trata de uma greve ocorrida
no setor do agronegócio em São Paulo em 2011, que o grupo de trabalho dele lá da economia acompanhou e fez o registro e tem o DVD. A gente pode, me deu essa ideia, a gente pode constituir, sei lá, um espaço entre nós, assim, reflexões sobre o mundo do trabalho. Né? Para a reitoria de pessoal tem tudo a ver. E a gente começar a pegar diversos temas que a gente pode trazer um filme, convidar a pessoa daquele filme, ou alguém que a gente tenha referência e possa falar sobre esse assunto, e a gente fazer isso para todos nós. Né? Um dia, sei lá, que seja uma vez por mês, não sei, estou pensando alto, me deu a ideia. O que eu quero dizer com isso? A gente pode fazer tudo o que a gente puder fazer com o espaço que a gente tem. Então, assim, o que sair daqui de articulação de coisas para girar em torno da pró-reitoria de pessoal, para que a gente possa avançar, eu não tenho a menor dúvida disso. Entendeu? Só vale a pena estar lá para isso. Né? Senão o resto do tempo a gente fica empurrando o processo, carimbando papel, que não tem a menor graça. Então, assim, queria reafirmar esse compromisso. Todos esses encaminhamentos, 2 minutos. Ele é um homem temente a Deus. É isso. Então, assim, eu gostaria de comentar algumas coisas para a gente também fazer a modulação, que é a dura realidade da administração, e entender que a gente tem um espaço hoje que a gente tem que ocupar. Pró-reitoria de pessoal é um espaço que a gente deve ocupar e realizar a política de pessoal no âmbito do FRJ. É isso. Certinho. Não. Vamos voltar aqui para mim. Vamos lá, só para a gente passar para a Neuza e Francisco aqui de novo, a gente agradecer, a gente convidou pessoas também da categoria para mediar, né, as mesas apresentações. Então, agradecer aqui a Sheila, a Georgina, o Eduardo, o Jorge, o Zé Mauro, a Maria Tereza Teca, nossa, da PR4, o Márcio Ayala, Terezinha Ramos, a Rita Cavalieri também ajudou, e o João Eduardo. Pessoas que nos ajudaram aí na condução dos trabalhos das apresentações orais. E a gente aliviou a carga sobre ele, que eles não vão precisar escolher 2, a gente pode resolver que a gente vai publicar todos os trabalhos. Então vamos voltar agora, a gente passa para a Neuza e depois o Francisco para a gente poder... E aí o Roberto vai fazer uma pequena intervenção de encerramento do seminário. Bom, então vamos lá. O que a Rita fala em relação à CIS. Eu acho que a CIS ela é importante, mas a gente tem que, na minha opinião, tem que pensar de uma outra forma como ela foi pensada lá no início, porque de lá para cá, de 2005 para cá, muitas coisas aconteceram. Que é a comissão interna de supervisão da carreira. Em tese é para ver se a carreira está sendo implantada do jeito que ela tem que ser. Só que já passaram muitos anos. Então, os problemas que hoje existem na carreira, a CIS não tem condição de resolver, não tem condição de intervir. Então, tem um limite concreto. Ela está vai estar limitada à questão da capacitação, se as progressões estão acontecendo, se os espaços institucionais estão sendo ocupados. É uma comissão de supervisão. Tem limite, é importante, mas não é a partir dela que a gente vai botar a mão na ferida dos problemas que a gente precisa superar na carreira, na minha opinião, né? Em relação ao cargo único que a Lúcia falou, é verdade. Lá na negociação que gerou o acordo da carreira, o cargo único estava na mesa. E a correlação de forças fez com que a gente não conquistasse. A gente não conseguiu. E o que estava dado era ou a gente aceitava daquela forma, os 365 cargos, ou a gente levaria mais, sabe lá quantos anos, para conquistar uma carreira. Porque até então a gente só tinha plano de cargos, né? E salário, não tinha uma carreira. Mas o que eu digo é que a gente, de lá para cá, a gente botou essa bandeira na prateleira. Quando a gente vê a pauta, o cargo único nem aparece. Quando aparece, está lá no meio, assim, numa discussão muito, muito periférica. Porque não tem acordo no interior da FASUBRA sobre essa discussão, porque a luta interna também não deixa essa... Porque não ter acordo é positivo. Agora,
pô, se não tem acordo, vamos discutir, né? Vamos botar a discussão na rua e para ver como é que isso vai andar. Agora, a luta interna imobiliza a discussão entre as correntes políticas lá da FASUBRA. Eu acho que isso tem que ser superado, porque precisa botar na roda essa discussão, precisa saber o que a categoria pensa, até porque a geração nova que está entrando na universidade nem sabe que existe essa possibilidade, nem sabe que essa discussão existiu e que pode ser recolocada, né? Porque aí, já falando o que o Marcos está perguntando, o que você fala do policial federal que sobe para o grid e tal, da carreira do magistério, é fato. Por quê? Porque ele não faz concurso para, eu nem sei, detetive, eu nem sei como são os cargos lá, mas supondo, detetive de questões internacionais, sei lá o quê. Não, ele faz para policial federal, e dentro da carreira ele se move, né? Vai ascendendo a partir lá dos critérios de ascensão funcional que existe. Ou seja, o cargo único não é uma novidade, a gente não está criando algo novo. A gente está dizendo, vamos ter para nós o que várias outras carreiras do serviço público têm. Então a gente tem que lutar por isso, a gente tem que fazer com que a vanguarda do movimento, na minha opinião, entenda que isso é importante. Agora, se eu estiver errada, eu quero pelo menos ter a oportunidade da categoria discutir isso. E eu acho que é aí que está o grande imbróglio, porque a FASUBRA não desce essa discussão. A FASUBRA não, ela imobilizou essa discussão. A discussão central hoje é racionalização. Isso, para mim, é ruim, porque existe um problema. Eu tô falando na boa mesmo. A gente precisa dar um clique assim, porque existem manifestações, existem organizações sendo construídas no sentido de dividir a categoria, seja lá em relação ao nível superior, seja nas... Então, existem estruturas sendo criadas no sentido de dividir a categoria. Se a nossa federação, que na minha opinião, é o que nos representa, é o que construiu com problemas e soluções o que nós temos hoje, ela tem que tomar para si a direção desse processo, porque a gente pode ficar refém de situações paralelas que começam a serem sinalizadas. Aqui na própria universidade a gente está vendo isso. Então, eu coloco que a correlação de forças não permite na época. Hoje a gente vai dizer que permite? Não, a correlação de forças hoje está muito ruim, mas a gente tem que começar. A começar, a gente tem que trazer a discussão para a categoria, para que todo mundo saiba do que se trata e saiba e diga o que se quer ou não lutar, brigar por isso. E fazer uma imensa greve nacional para isso. Acho que daria fôlego, na minha opinião, mas enfim. Agora, Marcílio, punir o dirigente... Ah, não. Ah, bom. O empregador. Ah, tá. Porque eu ia falar com ele, saber qual é a CD dele, para ver qual é. Não, porque assim, o problema é que não está... tudo bem, acho que pode se pensar. O problema é que tem que punir quem escreve aqueles comunica, aquelas portarias, porque cada dia que passa, pelo menos na época que eu era da direção do sindicato, eu ia lá na PR4 e eles apresentavam um comunica ou uma portaria que tirava mais direito nosso. E assim, se eles não implementassem, aí o CPF, aquilo tudo que o Gandini falou. E aí o argumento para a justiça é, olha, ele não deu, mas aí vira ele e falou assim, mas tem uma portaria que diz que eu não tenho que dar mesmo. Então assim, eles amarraram de tudo quanto é lado. Acho que a ideia é interessante, mas não tem pouca funcionabilidade. Você desconta meu... Tá, eu vou perder meu tempo aqui, são 5 minutos. Eu não sou chefe dele. Presta atenção. Entendi. Vamos tentar ver depois melhor o que você quer dizer. Em relação ao desvio de função entrar na justiça, eu acho uma ideia excelente para quem está no final de carreira ou para quem está disposto a voltar para a função anterior. Porque, assim,
é fato, a pessoa vai desviada de função, ela entra na justiça, corre o risco real, concreto de ganhar. Os últimos 5 anos, a diferença de salário que ela teria que estar recebendo, mas ela tem que, na sentença que der para ela o direito, também vai dizer que ela tem que voltar para a função anterior, a função original. Eu, quando era do sindicato, eu falei com várias pessoas, 99% das pessoas com quem nós conversamos, que estava no meio da carreira para frente, não se interessaram em voltar para trás, porque evoluíram, estudaram. A gente vê hoje servente de limpeza, é administrador do CCS, ele é servente de limpeza na carteira, no contra-cheque, e ele é administrador do CCS há 20 anos, e um dos melhores servente de obra. E ele é um dos melhores administradores, trabalha que nem um cão, imagina, administrar o maior centro dessa universidade. Imagina chegar agora e ele voltar a ser servente de obra. Não quer. Então, assim, é uma ideia, mas é uma decisão difícil a ser tomada por quem teria que tomar. Em relação à EBSER, a Eleonora, que pese o seu desabafo, eu acho que você está coberta de razão. O seu futuro é incerto, o futuro do conjunto dos funcionários que estão nos hospitais universitários é incerto. E eu diria mais, o futuro da universidade fica incerto a partir da aprovação da EBSER, caso isso aconteça. Foi dito aqui pelo Gambini numa das mesas essa semana que entre todos os prejuízos que a EBSER vai trazer, um deles é a divisão da universidade. A gente já viveu uma divisão muito forte nessa universidade e a gente viu as consequências dela. Foram anos para tentar dar uma reaglutinada. Eu acho que a EBSER, se acontecer, vai ser muito pior mesmo. Essa divisão ela pode trazer sequelas, na minha opinião, sequelas profundas do ponto de vista estrutural da universidade. Acho que, inclusive, não só para quem está no hospital. Esses sofrerão diretamente, não adianta dizer que não sofrem. Mas nós todos que não somos dos hospitais sofreremos indiretamente, porque as consequências virão, né? O que eu posso dizer hoje é que a gente ainda tem tempo de tentar impedir que esse desastre aconteça. É brigando, é indo para a rua, é indo para o Conselho Universitário, é parando um dia para lá. Semana que vem, quinta-feira, é fundamental, porque foram apresentadas as propostas alternativas e foi mostrado que existe a possibilidade de construir um modelo de gestão alternativo à EBSER. Alguns conselheiros demonstram claramente que não importa se o argumento é bom, porque não vai mudar o voto, porque existem outros interesses atravessando ali, mas a gente tem que tentar. A gente tem que morrer lutando, ou então, enfim. Então, não é o que você desejava ouvir, né? O futuro é incerto mesmo. Então, a gente vai brigar ao máximo e junto e misturado para que a gente não consiga, para que a gente consiga derrotar essa política absurda, horrorosa. Bom, alguém perguntou sobre o cargo em extinção. Na minha humilde opinião, o movimento e a instituição perdeu o tempo dessa luta. Essa luta está derrotada, na minha opinião. Os cargos em extinção, eu acho que eles não voltam. Na época, lá atrás, quando essa política começou a ser gestada, a gente chamou o conjunto dos trabalhadores, a gente que eu digo a vanguarda do movimento, quem estava na FASUBRA, no sindicato e tudo mais. Mas foi muito difícil convencer as pessoas, porque elas entendiam assim, mas o cargo está extinto, mas eu estou trabalhando, então... Mas só que aí a gente viu que a realidade não está sendo bem essa, porque com a extinção do cargo, vieram as consequências dela. Falta de investimento nessas classes, na classe A, B e C. Tem alguns cargos extintos na classe C. Eu posso estar e quero estar errada, mas a impressão que eu tenho é que a gente perdeu tempo político de lutar pela reversão desta política, que é uma política de governo. É uma política de governo herdada lá atrás do projeto neoliberal. Bom,
são essas as perguntas. Eu queria agradecer muito mesmo ter a oportunidade de estar aqui conversando com um conjunto, parcela da categoria, e ter a oportunidade de colocar essas coisas que eu penso. E tenho angústia de tentar ver como a gente desdobra. Eu fico feliz de saber que a gente tem a possibilidade concreta de sair, que a gente tem a possibilidade de sair com algumas resoluções concretas. Essa história do GT de carreira, um grupo de trabalho que discuta a carreira com envolvimento institucional é um passo que parece pequeno, mas ele é importante para a gente alcançar, ou pelo menos começar a almejar, alcançar o patamar que os docentes têm hoje no que tange o envolvimento da universidade com a carreira deles e tal. Então, eu queria agradecer de verdade, agradecer a PR4 e parabenizar mais uma vez pela iniciativa e dizer uma frase piegas pra caramba, mas vou dizer, vocês conquistaram um monte de corações, só que aí vocês vão ter que dar desdobramento a isso, porque vocês passaram a ser responsáveis por essa conquista. Obrigada. Obrigado, Neuza. Vamos direto ao Francisco, depois a gente... Vamos lá. Vamos lá. Vou iniciar essa segunda fase atendendo o que disse a colega a respeito dos números. E eu vou dar os números de 2008, é lógico, porque os números de 2010, de 2013, recebidos pela PR4, não batem. Então, dados de 2008, companheira, nós tínhamos um conjunto da nossa categoria de classe de A, aí, 71% dessa categoria estava no nível de capacitação 1. Por isso que a gente avaliava importante que a gente tivesse, e a gente lutou bastante para que a universidade tivesse programas, né, um programa de capacitação, né, tivesse, na verdade, todos os programas colocados pela própria legislação para a gente avançar na implementação da carreira. Nós tínhamos apenas 7% de toda a categoria, no caso de classe A e no nível de capacitação 2. No nível de capacitação 3, nós tínhamos apenas 4,5%, e no nível de capacitação 4, apenas 17%. Ou seja, era preciso, de fato, capacitar a nossa categoria. E embora a gente tenha visto avanço por parte da universidade de ter criado cursos de capacitação, né, a gente não teve um avanço, pelo menos do ponto de vista nosso, avanço no sentido de oferecer cursos, né, que tivesse a ver com todos os fazeres, né? Ficaram muito direcionados realmente à questão de informática, a questões de... Hoje, claro que melhorou, com certeza, mas inicialmente tinha um direcionamento e alguns focos em algumas áreas que não atendiam a um conjunto. Inclusive, se a gente olhasse os dados que a gente tinha em mãos, ou seja, 22% da nossa categoria sem o ensino médio, né? Então, a gente poderia ter trabalhado melhor. E a gente sabe que isso tem a ver também com uma política lamentável por parte do governo, e aí acaba sendo absorvida pela própria instituição, que é realmente a desvalorização, né, a colocar no canto os nossos companheiros da classe A, B e C. Né? Acabou ficando realmente no canto, desvalorizado, desmotivado, e aí pouco se investe em capacitar esse conjunto. Pelo menos esse é o nosso olhar. Então, esse é o enfrentamento que a gente ainda vê dificuldade. Então, eventos como esse, que a gente pode integrar a categoria, que companheiros da classe A, que mesmo em cargos de extensão podem comparecer, né, possam comparecer, motivá-los a comparecer, ele, com certeza, nós teremos um trabalhador integrado, né, socializado, porque também enfrenta um preconceito, e a gente não pode deixar de falar isso, porque tem sim um preconceito acadêmico dentro da nossa universidade, um preconceito hierarquizado, inclusive dentro docente, né? Docente com técnica administrativa e técnica administrativa com formação elevada para com os companheiros que não têm formação alguma. Lamentavelmente, faz parte da nossa sociedade, essa é uma realidade que o Sintai quebra, porque coloca no mesmo espaço esse conjunto aqui e a gente debate as questões da universidade, a questão do trabalho de cada um e acaba que todos juntos avançam.
Então, eu queria pontuar também aqui tentar aqui trabalhar algumas respostas, porque foi justamente esse conjunto, pelo menos que eu acompanhei e vejo realmente nas atividades de luta, esse grupo de contingente que com maior número realmente lá na prefeitura, né, que participaram da marcha em Brasília esse ano, 2 últimas marchas, né, e tiveram dentro do Congresso Nacional e fizeram pressão junto aos deputados, e nós tivemos um avanço e uma movimentação, quer dizer, uma movimentação por parte na questão da PEC da Ascensão, que a gente está falando aqui, né, foi sugerido de fazer movimentação, mas essa movimentação já foi feita. A gente precisa, na verdade, reforçar quando tiver nova marcha, ou se for o interesse da massa de a gente trabalhar apenas com um conjunto indo, né, aos deputados, né, e aí é parte do debate, né. Então, a PEC da Ascensão, não só a PEC da Ascensão, né, que houve movimentação, mas outra PEC também, que foi aquela PEC chamada PEC da Equidade, que trata de nivelar a questão dos benefícios. Então, isso também é parte integrante da luta que a federação apontou, e várias entidades têm visitado o Congresso, feito movimento, inclusive, nos seus estados, né, para que os deputados avancem nessa demanda. Sobre o desvio de função, a Neuza apontou bem, essa é uma tese já dentro do sindicato desde 2008, da assessoria jurídica do sindicato, de apontar para os cargos, né, para as pessoas que estão em desvio de função, que estão próximas à aposentadoria, realmente de entrar com ação, né, pedindo a diferença salarial dos últimos 5 anos. Já existe essa orientação desde 2008, e a gente também tem feito ela, e se tiver que reforçá-la publicamente, vamos reforçá-la para que os companheiros possam ingressar. Mas ela só é interessante, de fato, para quem está próximo à aposentadoria, pelo menos a gente também pensa assim. Sobre o GT institucional proposto lá naquele seminário que teve, ele realmente é interessante, porque hoje a gente vive uma realidade que no meu olhar ele é lamentável, mas ele é realidade, que é as pessoas se envolverem mais pela chamada institucional do que pela chamada sindical. Porque nós também, no movimento sindical, nós também temos GT Carreira, que discuta as questões da carreira, chama a categoria para fazer o debate e as pessoas não respondem, né? E a gente vivenciou isso hoje, que é fruto realmente de um questionamento da representatividade, do qual os movimentos sindical também é colocado nesse bolo. Então, as pessoas não atendem o chamado do movimento sindical. Isso deveria ser até parte de estudo para saber o que é que está acontecendo, das pessoas não estar mais respeitando, não estar mais acompanhando, não estar mais sendo agraciado pela chamada do movimento sindical, né? E a gente vê, inclusive, até, às vezes, um maior desrespeito, inclusive institucional, por parte até da instituição com as entidades, e atropelos, na verdade. Então, ele é interessante, sim, para a gente discutir, mas ele não pode substituir o papel da Comissão Interna de Supervisão, né? Pode ter os questionamentos da comissão, quem é candidato, se está formado ou não para ser candidato, né? Mas o papel da comissão interna, ele é um papel amplo, colocado pela legislação e que deve ser cumprido. E que a categoria que coloca o seu representante, ele escolhe democraticamente para saber se a pessoa está ou não preparada. Então, ninguém é colocado lá como biônico, as pessoas são lá eleitas pela própria categoria. E é esse papel que foi dado do sindicato para estar apresentando uma proposta, né, de eleição, de data. A gente vai apresentar essa data, esse calendário para a instituição, e esperando que a instituição cumpra o seu papel e faça a eleição, que é papel dela fazer a eleição, está posto na lei. E nós, sem problema nenhum, vamos colaborar e vamos ajudar. E, por fim, eu queria fazer assim, não por fim, mas eu queria fazer uma questão, eu tenho um entendimento diferente de erro de enquadramento relacionado aos cargos aqui citados de auxiliar. Eu não vejo que foi erro de enquadramento, porque esse enquadramento agora chamado enquadramento de 2005, ninguém foi enquadrado diferente do que já era. As pessoas, né, fala-se de enquadramento, mas, na verdade, as pessoas foram alocadas nos seus cargos, da mesma forma que estava anteriormente.
Quem era assistente de administração, era assistente de administração. Não foi como foi em 88, que teve algumas pessoas que, mesmo sem ter o nível superior, acabaram, né, sendo enquadradas em cargos de nível superior. E ali foi o enquadramento. Esse não. Então, tem uma diferença aí que eu acho que é importante colocar. E, por fim, para dizer que a gente não foi propositivo, eu acho que esse Sintai, sim, tem que se posicionar também avançando e cobrando uma reforma estatutária, para que essa reforma estatutária da universidade ela se adeque a um processo democrático de participação dos trabalhadores técnico-administrativos. Hoje nós aumentamos, em 2008 nós tínhamos 68 trabalhadores técnicos em assuntos educacionais, em 2012 eram 312, ou seja, o número pulou de 68 para 312. E o que faz esse trabalhador técnico-administrativo em assuntos educacionais? Né? Se nós temos mais de 70 cursos, 70 não, tem mais, por que esse trabalhador ele tem dificuldade de ocupar o cargo, né, ocupar a função, o papel de ser coordenador pedagógico de um curso? Nós fizemos esse debate lá na nossa unidade, né, e hoje nós temos companheiros técnico-administrativos que têm o papel e assumem a coordenação do curso de licenciatura noturna. Tem outra companheira que assume a função de coordenadora pedagógica do curso do bacharelado em zoologia. Encontrei aqui no Sintai uma companheira, a gente estava procurando alguém que coordena o curso de pós-graduação lá no museu. Precisamos ocupar esse espaço para o trabalhador técnico-administrativo. Não só esse, mas como outros que são nosso trabalhador técnico-administrativo. Então, o Sintai também aqui, os companheiros têm que sair com essa cobrança da reitoria para que esses espaços de poder que são do trabalhador técnico-administrativo sejam ocupados e que nós lutemos para que ocupamos esses cargos. Porque o que a gente mais vê, pelo menos quem participa, e eu participo de congregação, é professor reclamando que está ocupando o fazer do trabalhador técnico-administrativo e ainda tem que ir para a sala de aula. Então, libera essas vagas. E no momento em que alguns trabalhadores começam a ocupar esses cargos, vem o governo, aí cria a função gratificada e diz que é docente. Quando não era função gratificada, alguns trabalhadores técnicos estavam ocupando. Agora, que é remunerado, não querem mais liberar para os técnicos administrativos. Então, nós temos que lutar, esse Sintai tem que se posicionar e direcionar essa luta para essa demanda de ocupar esses espaços. Outra questão. E, por fim, eu acho que, eu já falei isso no outro momento, e vou concluir mesmo, a gente tem que exigir uma manifestação do reitor, da reitoria, embora já tenha isso em processo, tem que exigir uma manifestação do reitor junto à Andifes e junto ao governo, que não tem mais como separar o fazer do auxiliar administrativo e do auxiliar em enfermagem. Eu acho que isso vai ajudar no processo de racionalização. Embora tenha crítica que o processo de racionalização não é, mas é o que está na realidade e é parte integrante da luta lá desde 2005. Por isso que a FASUBRA se empenhou e precisa resolver esses cargos, resolver pelo menos e avançar nesses. Então, eu acho que é o caminho. Tem que exigir que o reitor se manifeste junto à Andif para que esses casos e para que o processo de racionalização seja encerrado com avanço, pelo menos nesses cargos que são, não tem realmente como mais separar o fazer. É isso, muito obrigado. Queria desejar a todos aí um bom dia de luta, que hoje à tarde tem manifestação, 15 horas, lá na Central do Brasil. Convido todos para a gente estar lá manifestando, mostrando a nossa indignação, porque realmente esse país precisa de povo na rua para mudar a história desse país. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Só para avisar, o Roberto vai fazer uma intervenção agora de encerramento do seminário. E quem tem pôsteres aqui, no final, depois da fala dele, fica chato pegar enquanto ele estiver falando, depois que ele terminar de falar, pode pegar o seu pôster e levar como uma lembrança aí física do Sintai. Não, eu falo daí mesmo. Agradecendo ao Francisco e à Neuza mais uma vez. Muito obrigado. Não, na verdade tem que agradecer, né? Acho que é o mínimo que... Agradecer a todos vocês, não só pela presença, os convidados, Francisco, Neuza,
os outros que estiveram aqui ao longo dos dias. Mas, assim, o agradecimento fundamental é pelo resultado, né, do que a gente pensou em fazer e a resposta que a gente teve da categoria. A gente estava olhando os posters aqui, né, só de olhar a riqueza, a diversidade, né, a abrangência que os trabalhos representam para a instituição, é uma coisa assim que dá um ânimo, né, danado a gente tocar as coisas aqui e que faz com que a gente comece a viajar e querer fazer tantas outras coisas. O Aguinaldo falou que a gente já assumiu o compromisso de publicar tudo, vamos dar um jeito, vamos ver como é que a gente faz para resolver isso, mas eu acho que isso tem que virar coisa física, de consulta, reflexão e análise para a gente daqui para frente. Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente conseguiu fazer ao longo desses 4 dias. Um agradecimento especial a todo o pessoal que ajudou na organização do seminário, o Aguinaldo, Karine, Ana, Rita, Gustavo, a equipe de estagiários, todo o apoio que a gente teve da universidade, a divisão gráfica, a decania do CCMN, as pró-reitorias, tanto de governança quanto de finanças, quer dizer, são muitos agradecimentos, assim, mas acho que a lição principal que a gente sai daqui hoje é que a gente pode mudar a nossa realidade. Se a gente estiver convencido, ou seja, né, do objetivo que a gente quer alcançar, a direção que a gente quer seguir, e a gente conseguir estabelecer esse nível de articulação e solidariedade entre nossas ações, a gente tem condição real de mudar a nossa realidade, a realidade da nossa universidade e com certeza a realidade do nosso país. Acho que o resultado do Sintai, ele é esse grande ensinamento, né, de muitos que talvez não tivessem a dimensão do que significa o trabalho do técnico administrativo da universidade. Agora ficou claro, evidente, explícito para toda a universidade o que significa o nosso fazer, aquilo que a gente faz no dia a dia, que muitas às vezes acham que é só uma questão burocrática, e não é. É a parte fundamental de uma instituição como a nossa universidade. Eu queria só agradecer a todos vocês. Boa tarde.